Boa noite, amigo Aquidófilo, tudo bom? Cenário um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Decidi fazer um vídeo devido aos questionamentos que está tendo a respeito do último vídeo que eu fiz a respeito dos adubos químicos. Então eu decidi fazer um vídeo rápido, mas para colher aí responder, né, essas perguntas aí. Então me perguntaram sobre, Fábio, você falou que a adubação é sempre. Esse sempre então é todos os dias? Me perguntaram também se eu faço essa tabela, aquela tabela que eu me refiro naquele vídeo, ela também serve para o frio, né? Gente, assim, tá? Primeiro, tá tendo gente que não tá vendo o vídeo até o final. Eu reconheço que ficou um vídeo comprido, mas ele era necessário ficar daquele tamanho devido a tantas coisas que nós falamos, né, no meio daquele vídeo. Eu mostro como fazer a receita, então é um pouco enrolado mesmo. Então vamos ver o vídeo, aí eu tenho que fazer um vídeo para falar de novo, ou então tenho que ficar respondendo coisas que está lá no vídeo. Pedir para que vocês estejam prestando atenção, inclusive sobre o frio, na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, cantinho da parte de baixo, você vai ver lá que eu falo que no frio muda, então no frio muda sim, eu não falei no vídeo, e por isso eu decidi até fazer esse vídeo aqui, tá? Então assim, aquela adubação química que eu passei para vocês, ela serve na época de frio, ao invés de ser semanal, tá? Então assim, depois do primeiro mês de outono começa a realmente ficar mais frio, e aí você deve então espaçar isso a 15 dias. Então ao invés de semanal, você passa a fazer aquela adubação quinzenalmente, tá certo? Sobre a adubação, falaram assim, Fábio, você falou, né, ensinou como fazer lá, mostrou como fazer os adubos químicos, mas você fala que você faz utilização de adubos orgânicos. Sim, na verdade eu passei para vocês parte daquilo que eu faço com minhas plantas, sim. Aquilo que eu passei para vocês é real, eu utilizo, tá? Então não inventei aquilo para de repente você passar a utilizar. Eu faço uso daquela forma como eu falei naquele vídeo. Mas eu tenho sim muitas outras plantas, tá? Que eu faço apenas uso do adubo orgânico. E daí começou também as pessoas perguntarem para mim, Fábio, porque eu vi em tal vídeo que não é legal utilizar adubação e que nem precisa. Um orquidófilo falou para mim que a adubação não é tão necessária. Olha, gente, eu acho que então não tô sabendo mais nada sobre orquídeas, tá? Porque eu nunca vi, não conheci, tá, um orquidófilo que não faça adubações nas suas orquídeas. Nem que seja um osmocote o camarada usa, tá? Então assim, você tem que fazer uma escolha do que você vai utilizar, tá? E eu quero dizer também que não sou mestre nem professor de ninguém. Eu só estou compartilhando e dividindo com vocês o que eu faço, isso tem que ficar claro. Aí, as pessoas que estão no meu Facebook têm acompanhado as postagens que eu tenho feito, as plantas que eu tenho mostrado lá. Então, assim, se você gostou do que você está vendo até aqui, né? Se você tem gostado do que você tem visto no Facebook, aí você fala, poxa, legal, acho que eu vou fazer dessa forma, tá? Não estou ensinando ninguém, estou compartilhando aquilo que eu estou fazendo aqui. Tá? Então não sei os professores que vocês têm aí, mas se vocês têm bons professores, deveriam de seguir. É necessário seguir alguma coisa. Mas eu vou falar para vocês assim, essa modinha de que não adubo, coloca as suas orquídeas em saquinho de vidro que vai ficar lindo, né? Vai coloca lá num vidro, tira uma foto, posta no Facebook, pega um coco, coloca, enche de substrato dentro, coloca a orquídea lá, lindo, maravilhoso. Então, gente, essas modinhas, por favor, né? É difícil pedir para um orquidófilo como eu me conformar de que isso seja uma metodologia de cultivo de orquídea. Por isso que eu fiz e criei, inclusive, o meu canal para dividir e compartilhar com vocês o que eu tenho feito durante esse tempo, para que vocês tivessem noção básica, tá? Dessas confusões realmente que se ouve. Eu sei que isso é polêmico. Falar de adubação é muito polêmico, né? Então vai ter aquele cara que isso aí não serve. É sempre assim, tá? Então assim, uma das adubações mais centralizadas que você pode ter, as pessoas inclusive me perguntaram, Fábio, puxa vida, é uma tabela muito longa, tem um negócio que seja total, que eu coloque lá e não precisa me preocupar? Tem muito orquidófilo que tem tido resultado, por exemplo, com os mocote. Já falei sobre isso também. Então você pode colocar os mocote lá e não usar mais nada. É o suficiente para suas orquídeas? Aí você vê.
tá certo? Você vê com o seu olhar, no futuro você vai aprendendo mais coisas, e você vê se foi suficiente ou não. E aí você faz a relação daqueles que estão falando para você, não se preocupe com adubo. Adubo não tem importância nenhuma. Então, vamos colocar 4 elementos aqui importantes para a sobrevivência, vida, beleza e qualidade de planta das orquídeas. Primeiro ponto, iluminação. Segundo ponto, água. Terceiro ponto, ventilação. E quarto ponto é adubação. Esses são os 4 principais elementos que vão fazer de uma orquídea que você tem ser a mais bonita, a mais bela. Tá? E novamente trago para vocês aqui, além dessas informações, tá? Falaram também que... lembra que eu falei sobre Cymbidium? Falei que eu ia dividir, que eu ia compartilhar com vocês. E antes de mais nada, eu estou muito feliz, tá? Porque no meu canal, várias pessoas, tá? Recebi e-mails de pessoas que há 6 anos não tinham floradas, tá? Nas suas Cymbidiums. E depois daquelas dicas, do compartilhamento que eu fiz com vocês do sucesso que eu tive, pessoas mandando para mim, agradecendo a dica, agradecendo ter compartilhado aquilo, porque voltaram a ter flores, tá? Então aqui, ó, eu estou falando hoje dia 7, 6 ou 7, dia 6, tá? De maio, tá? E um calor danado ainda em Sorocaba. Você pode entrar pesquisar, tá certo? Aí na região de Sorocaba, o tempo, o clima que tem feito aqui. Eu tenho feito, como falei para vocês lá, essa é a minha base de cultivo. Tenho poucas, tá? Tenho poucas. E vou me arriscar com mais Cymbidium agora, só que agora eu vou atrás de espécie mesmo, tá? Então, isso aqui são alguns híbridos que eu tenho. Mas tá aqui, tá? Começou a vir haste floral. Inclusive, queria dividir isso com vocês, ó. Tá? Apenas uma haste. Ela vem com esse canudo mesmo. Ela é super grossa, você pode ver até por hastes que já foram cortadas dela, tá? Então ela é super grossa mesmo. E aquela Stock Steel que eu tinha falado naquele vídeo para vocês, que veio com 12 hastes florais, que também teve os engraçadinhos que duvidaram, etc. É que aqui não sei se a gente vai conseguir pegar, mas essa aqui já está com 10 e está surgindo muitas, tá? Então assim, tá vindo floração, eu estou muito satisfeito. Houve na verdade um adiantamento, tá, da floração dessa planta em relação ao ano passado, devido ao cultivo que eu fiz mais de perto dessa planta. Houve também alguns amarelamentos nas folhas devido ao sol. Eu fui adequando ela, mas eu estou extremamente feliz de ter conquistado o resultado que eu buscava com o meu orquidófilo, tá? Estou aqui também com uma planta que também há uma dificuldade em cultivo em região quente aqui como Sorocaba. Essa felicidade toda a gente se retrata porque nós estamos falando de uma temperatura que ficou oscilando até agora, até aqui, de 28 a 36 graus. E a gente sabe que esse vídeo nessa tipo de clima é muito difícil. Assim como o Masdevallia também. Tá? Então eu queria falar para você um pouco sobre o Masdevallia. Masdevallia também é uma planta que eu tenho feito alguns métodos. Tá? Que eu vou trazer tudo isso para vocês. Eu estou esperando. Essa não floresceu ainda. Essa aqui é aquela Dracula Lotax. Tá? Então eu estou com Infracta também. Estou com... eu tenho uma Angel Frost. Então eu estou cuidando, estou relativamente encontrando o mecanismo. E essa daqui me deixou feliz porque começou a vir agora as suas primeiras brotações depois de eu ter plantado. Ela queimou em cima, deu alguns sinais de falta inclusive de nutrientes, etc. E eu comecei a fazer uma adequação na adubação dela. E estou começando, inclusive eu usei Osmocote, tá? Aqui dentro só tem esfagno, mais nada com substrato. Enfim, alguns sucessos que eu tenho tido aí. E isso que eu queria deixar claro para vocês, tá? Esse negócio de que não eu uso adubo, que porque o adubo químico mata a planta, o adubo orgânico queima a planta. Tudo é uma questão de conhecimento de como você vai utilizar. Tá? Então se você tiver a oportunidade um dia de ver um orquidófilo fazendo, caso você não tenha visto ainda, você vai ver que não tem nada de diferente daquilo que eu mostrei para vocês. Tá? Os orquidófilos utilizam 20-20-20, outros não, outros utilizam só Osmocote, é o que eu estou dizendo. Você tem que encontrar o que você quer entregar para suas plantas. Entendendo o que eu estou lendo com literatura, o que eu tenho aprendido com os mestres de orquidofilia da minha região, eu estou fazendo aquilo que mais entregou resultado e que eu pude ver. Tá?
Então, enxergando isso, você começa a mudar um pouco a sua metodologia. Você fala, opa, pera um pouco, né? Eu posso melhorar esse processo e aquele processo. Agora, falar que não tem importância adubar uma orquídea, por favor, você coloca uma orquídea dentro de um cachepô, tá? Coloca lá uma madeira, um pouquinho de esfagno, um pouquinho de não sei o que, aquilo é a fonte de nutrientes dela. Então, você quem sabe a partir de agora, você começa a avaliar isso. Mas que muda, muda, de temperatura muda. Então você começa a espaçar, você pode até espaçar mais ainda, dependendo da região sua. Se for muito frio, extremamente frio, aconselho que você espace em vez de quinzenal, até a cada 30 dias mesmo, tá? Para justamente você... Por quê? Porque é uma época que se você for plantar uma orquídea, ou se você for adubar uma orquídea, é muito perigoso. Primeiro que ela não está emitindo raízes, tem algumas espécies nessa época do ano que sim, mas é muito poucas, tá? A grande maioria está hibernando. Com isso, ela não está recebendo, ela não está no aporte de nutrientes e também de adubação para poder evoluir, crescer, tá? Então ali ela deu aquela hibernada no início de setembro, tá? Finalzinho de agosto, início de setembro, início de primavera, você volta com 7 dias normalzinho. E aí você vê, faça um experimento. Ali naquele vídeo eu falei para vocês de como fazer. Mostrei para você como faço. Faça um teste, não custa. Não gostou, você para, tá? Então, adubação química, para encerrar o vídeo, eu vou deixar claro para vocês o seguinte. Quando você compra uma orquídea, seja de um mercado, seja de um orquidário, tá? Eles não estão lá fazendo adubaçãozinha orgânica, colocando, ou então fazendo aplicações de cálcios e tal. O que eles fazem? 20, 20, 20, às vezes 3 vezes na semana. Então sua planta está acostumada, ela dá aquela bom, né? Não sei se você já passou por essa experiência, pegar aquela orquídea linda, aí dali a pouco você está fazendo um bom cultivo, está num local bem iluminado, mas ela começa a vir uma outra brotação, mais fininha, mais mirradinha, e você fala, pô, por que será? Aí você começa a imaginar, poxa, eu acho que eu estou molhando demais, eu estou molhando de menos, Não, o que acontece é que ela estava acostumada naquele orquidário a comer às vezes 3 vezes na semana, tá? Acredite se quiser, tem gente que faz isso. Para quê? Para vender. Então eu estou lá aplicando, e as orquídeas vêm crescendo. Só que o Nenê, inclusive, que esteve aqui na minha casa, que é amigo Nenê, um beijão para você, ele deu assim um exemplo muito, muito bom a respeito disso. Ele diz assim, Fábio, pega, por exemplo, uma criança, entrega para ela todos os dias 3 jacutizinhos de manhã, tá? E aí na semana que vem você tira dela. O que acontece? Você acha que a criança vai chorar? Eu quero, não quero. O que você acha que vai acontecer? As orquídeas é assim, ela está lá, todo o tempo recebendo, recebendo, recebendo. Daí você para de entregar para ela aquilo que ela está viciada. É um sistema que ela já está viciada. E aí com isso, você vai fazer uma viagem, né? Que foi inclusive o exemplo que ele usou. Vai fazer uma viagem, quando você volta, está toda definhada e tal. Por quê? Porque não recebeu a base de nutrientes que ela vinha recebendo. Então você vai tirando isso, tá? Se você quer partir, por exemplo, do químico para o orgânico, faça inclusive uma adaptação, é o que eu te aconselho. Pega, por exemplo, vai tirando o 20, 20, 20, tá? Vai colocando uma adubação, um bocache, um Viagra, tá? Vai fazendo uma outra tipo, você que quer migrar aí para adubo orgânico, então vá fazendo dessa forma para você ir acostumando e adaptando a planta a esse novo modelo de se alimentar, tá? Porque o adubo químico, com o tempo, realmente já falei em outros vídeos também, que eu não sou adepto justamente por causas, não só essa, né? A causa exatamente, inclusive, de dificuldade de alguns produtos, de você encontrar alguns micros e macronutrientes importantes, tá? Então você tem que começar a fazer aquela base de enxofre, você tem que fazer uma base de cálcio, enfim, entregando tudo realmente aquilo que é a base de nutrição e proteínas para as plantas, tá? Então eu queria esclarecer isso. Esse negócio de não uso adubo, não tem por que usar. Parou, gente. Parou. Então é aquilo lá. É como eu disse para vocês. Ou eu não entendo mais nada e tudo o que eu aprendi com orquidófilos de mais de 30 anos de cultivo, tá? Tô falando de cultivo, de expedição e tal, não valeu de nada. Então realmente não valeu de nada. Então você pense sobre isso, leia sobre isso, vá atrás de uma literatura sobre isso, tire as suas próprias conclusões e veja se há a possibilidade de um orquidófilo que tem algumas centenas de plantas não utilizar adubação nenhuma, tá certo? Então, elementos importantes: iluminação, água, ventilação
adubo. Esses 4 elementos os elementos mais importantes que você deve ter na sua cabeça quando você for cultivar uma orquídea. Espero ter contribuído e ajudado com vocês. As evoluções destes vasos, eu não vou ficar fazendo vídeo toda hora, mas eu vou estar tirando fotos, postando no Facebook. Então, se você não me encontrou ainda, me procure lá e você vai poder acompanhar os processos da Cymbidium. Eu vou estar fazendo o vídeo se tudo correr bem, né? Nessa Masdevallia, e a gente vai se falando. Beijo, fica com Deus, até a próxima.